Amém, irmãos, Jesus é o Senhor. Estou aqui para compartilhar o que eu ganhei do Alimento Diário aqui na quarta-feira. E o versículo de hoje é Romanos 10:4, que diz assim: O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E o título de hoje é Despertados para ouvir somente a voz do Senhor. Eu ganhei muito nesse dia aqui porque ele traz uma passagem que acho que todos nós conhecemos e nos é bem familiar, que é a transfiguração no monte. Só que o irmão aqui ele joga uma luz diferente para nós. Pelo menos para mim foi novo. Eu ganhei muito com esse compartilhar aqui do Miguel na quarta-feira. Então o que acontece? Os discípulos, né, subiram para o Senhor, com o Senhor no monte, né? E ali eles estavam orando e em um dado momento houve a transfiguração, né? E eles viram o Senhor conversando com outros dois varões, né? Que no caso aqui eram Moisés e Elias. Aqui no versículo, no capítulo 9, né? No capítulo 9, versículo 31, diz assim: os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então a gente percebe que Moisés e Elias estavam conversando com Jesus a respeito da partida dele, né? E num dado momento ali, Pedro, sem saber o que falar, falou assim: olha, é muito bom a gente estar aqui, vamos fazer 3 tendas, porque essa comunhão aqui é maravilhosa. Mas a luz que nós recebemos hoje, nessa quarta-feira, mostra que, primeiro, quando a gente vê que Jesus, Moisés e Elias estavam conversando sobre a partida, Moisés e Elias sabiam que eles não eram um fim do evangelho, eles eram só o meio, né? O irmão Miguel até fala aqui sobre o que possivelmente eles estariam conversando. Possivelmente eles estariam conversando sobre, olha, está chegando o momento, hein, Jesus? Está chegando aquele momento onde vai se cumprir toda a profecia, você vai ser assunto ao céu, você vai ter um corpo aqui na terra, esse corpo vai fazer a tua vontade. Eles estavam falando sobre isso, sobre o fim, né? Sobre o que estava para se cumprir. E quando os discípulos olham, principalmente Pedro, quando olha para Moisés e Elias, ele achava que aquele era o suprassumo de qualquer encontro. É como se eles estivessem encontrando as pessoas mais importantes na vida dele, mas eles se esqueceram que ali tinha Jesus. E Moisés e Elias nada mais eram que o meio pelo qual o Senhor ia alcançar a sua obra. Quando fala aqui no versículo de Romanos 10, 4, que a gente acabou de ler, que fala que o fim da lei é Cristo, esse fim ele tem alguns significados. Ele, na verdade, pode ser o fim da lei, pode ser como se fosse uma meta, ou seja, Cristo tinha uma meta, né, com a sua morte. A meta era alcançar, era gerar a igreja, como a gente vê no versículo de Gálatas, né, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas também a palavra fim tem o significado de cumprimento, que significa que o Senhor ele não veio aqui para revogar a lei, mas sim para cumprir a lei. E também outro significado dessa palavra fim tem a ver com o término, o fim mesmo, o final. Porque foi para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ou seja, Cristo vem para colocar o ponto final. E outra coisa muito mais rica ainda que no decorrer da leitura a gente percebe é que a gente aprendeu, e muitas mensagens nos falaram, que quando Pedro falou, vamos fazer aqui 3 tendas, né? Uma para Moisés, outra para Elias, outra para Jesus, Pedro estava querendo igualar os 3 ali na mesma escala, né? E logo depois Moisés e Elias somem e mostrando que só era o Senhor ali que é o que importava. Existe uma interpretação que vai além disso. A gente tem falado muito da edificação do corpo de Cristo. E quando a gente percebe que Pedro ali queria, às vezes, fazer 3 tendas, ele estava querendo edificar uma tenda, uma morada para Moisés, uma morada para Elias. Mas o nosso foco hoje é edificar uma morada para Jesus. Deus quer edificar a sua casa. Então vai além do que só
achar que os três eram iguais, mas é no sentido de que o que Deus deseja e o que o Senhor quer nessa terra é que nós edifiquemos uma casa para Ele. Vai muito além a revelação. E aqui o dia termina falando sobre por que Pedro falou aquilo. Na verdade, a gente tem vários versículos que mostram que ou que eles estavam com sono, depois acordaram e meio que sem saber o que falar, eles falaram algo. Ou no caso ali, como eles estavam, no caso de Lucas ou Marcos, eu não lembro, eles falam que eles estavam meio que aterrorizados ali com o que estava acontecendo, eles acabaram falando porque estavam com medo, mas o irmão nos encoraja a que se a gente não sabe muito bem o que falar, é melhor a gente falar coisa que edifica, né? E a nossa prática do posso orar por você vai muito de encontro com isso. É uma prática simples. A gente não precisa pensar muito, mas quando a gente oferece oração para as pessoas, a gente está cumprindo aquilo que o Senhor quer, aquilo que está no coração dele, que é a edificação do teu corpo, a edificação da casa dele. Então esse dia foi muito rico, irmãos, e espero que os irmãos também tenham ganhado muito na leitura. E fiquem com o Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém.